Bom dia, gente. Aqui é o professor Vanderlei, do Cefet, né, dando continuidade ao nosso curso de CNC. Né, agora a gente está em fresamento, programação parametrizada. Tá? Então, hoje a gente vai dar provavelmente o início. Tá? Então, como eu já fiz apresentei uma programação aí na aula passada, de forma mais intuitiva, hoje a gente vai dar uma pincelada, vamos dizer assim, tá? Na parte de sintaxe, né, algumas condições, tanto para programação, né, no dialeto ISO com o comando FANUC, quanto para o comando Siemens, certo? Aí eu até deixei isso aqui, vou deixar para vocês também embaixo, né? Se alguém quiser fazer um aprofundamento maior nessa parte de sintaxe aqui, né? Pode estar entrando nesse site no canal, desculpa, né? Do Fernando Aparecido Caçaninga, que, como eu falei, ele é autor de um dos livros texto, né, do nosso curso aqui do Cefet, tá? Mas eu vou fazer um resumo e depois a gente vai prosseguir mostrando exemplos, então, de ilha circular, de ilha triangular, bolsão circular, tá? Para os dois comandos. Então a gente, né, quando você vai trabalhar na programação de peças, né, ou famílias de peças, peças um pouquinho mais complicadas, né, que você então pode estar utilizando operações aritméticas, né, então a gente pode fazer uso da programação parametrizada que vai facilitar muito, né, e abre um leque de possibilidades muito grande para a gente fazer programação, né. Então esse tipo de programação começa, né, vamos dizer assim, você atribuindo valores a variáveis, né? No comando FANUC, né? No dialeto ISO, você coloca lá o hashtag, que a gente está mais acostumado hoje, a cerquilha, né? E coloca lá a hashtag 1 igual, né? Então significa que a variável 1 você atribui um determinado valor, variável 2, 3, e depois você pode fazer também, né? Por operações também essa atribuição, tá? E aí a gente vai fazer um subprograma ou uma macro, né? Para a gente poder fazer essa chamada. E aí a gente vai ver algumas formas de chamar. A gente pode utilizar assim com G65, pode fazer com G66, que vai ser modal. A gente pode chamar com M98 lá no comando FANUC, tá? A diferença a gente vai ver para frente é que eu posso colocar atributos, né, no programa principal quando eu for chamar, ou seja, eu já posso atribuir essas variáveis, e a gente vai ver isso, tá? Então, vamos lá. Então, quando definimos uma variável, especificamos com um símbolo, né? Cerquilha ou hashtag, seguido pelo número. Faltou aqui o acento, tá? Vamos corrigir já. Seguido pelo número. Opa, minúscula. Pelo número da variável. Exemplo, né? Tá aqui, ó, o FANUC. Variável 1 igual a 6, variável 2 igual a 12. Isso é por atribuição. Eu posso fazer também por operação aritmética. A gente vai ver aí né, a hora que a gente fizer aí uma ilha por triangular, a gente, né, vai ser necessário a gente fazer por operação aritmética também, tá? Então, quando você está atribuindo, tá vendo que eu não coloquei valores aqui, 1, 2, eu coloquei só as variáveis, né? Então, tem aqui, ó, como que vai ficar. Você pode fazer um avanço, né, linear aqui com interpolação linear. O x vai ser 6, né? O y vai ser 12, tá? E o f, você colocou o valor aqui, não tem problema nenhum, né? Um G02, por exemplo, faltaria aqui, né, a continuação aqui para você colocar aqui o x, o y, né, e o i e o j, se tratando aí de né, de uma operação aí de fresamento, tá certo? Deixa eu só corrigir isso aqui também. Faltaria aqui um y, né? Não necessariamente o y, né? Se eu tivesse o mesmo valor em cima, tá? Eu poderia, vou colocar aqui um y40, tá? Só para ficar aqui y40, um i, vou colocar também menos 40 e um j0. Bom, então vamos continuar. Para o Siemens, né, a atribuição de variáveis é pelo R, então você coloca lá R1 igual valor, R2 igual a outro, tá?
e aqui é os números, né, você pode estar atribuindo. Então, a gama é muito grande, tá? Aqui é R5 igual a 24, R10 igual a 250, tá? E aqui, então, até o avanço, só que aqui você coloca o sinal de igual, tá? Diferente do que a gente viu lá pro Fanuc. Aqui você já pode colocar o X, né? A variável 1. Aqui no sim você tem que colocar, né? O X igual a R5, F igual a R10. Esse aqui eu vou deixar também para vocês embaixo aí na descrição do vídeo, que é o manual, né? Tanto da Siemens, tá? Quanto o manual da Fanuc, falando aí da programação parametrizada. Bom, vamos lá para as operações aritméticas, então, Fanuc. Então, você tem a definição, né? Você está atribuindo uma variável igual a outra, você pode fazer uma soma, né? Você pode estar fazendo uma soma aqui, é só colocar o sinal de mais, uma diferença, sinal de menos, o produto, né? Esse sinal de multiplicação, tá? Uma divisão, tá? O seno, o cosseno, a tangente, a raiz quadrada, tá? E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Então, aqui a gente tem aí o que, né? Quando você coloca aí uma operação, quem que vai, né, fazer primeiro, né? Então, você tem primeiro a resolução aqui do seno, né? Depois você tem a segunda resolução do produto aqui dessa variável 3 com seno, e depois a terceira resolução. Então, você tem prioridade de operações, né? Então, operações como multiplicação e divisão, e operações, primeiras funções, né? Depois operações como adição e subtração. Então, vamos lá. Outra coisa, os ângulos são especificados em decimais, por exemplo, 30 graus e 30 minutos, eu vou colocar 30,5. Tá? Aqui tem um exemplo de operação, mostrando aqui primeiro o que se vai fazer, né? Quando você usa, então você muda aqui algumas prioridades quando você usa, então, o cochete, tá? Então, a primeira operação está aqui, esse aqui, está aqui, então, 2 mais 3, depois a segunda operação, já coloco isso multiplicando por 4, aí vai na sequência, tá? De prioridades aí. Então, vamos lá. Isso aí está bem explicado para vocês também lá no manual, tá certo? Mas a gente não vai chegar a usar operações muito complexas, né? Para nossos exemplos. Então, nós temos aqui possíveis, né? Adição, subtração, multiplicação até aqui, não diferença nenhuma, divisão, o seno, cosseno, tangente, a raiz quadrada. Escrito errado aqui, raiz quadrada. Raiz quadrada, tá? Vamos lá. Número absoluto, né? Arredondamento, inserir valor, né? E aqui nós temos operadores de comparação e também lógicos, né? Então você tem aqui igual a, né? Diferente, maior que, menor que, maior ou igual, né? Menor ou igual. Quando você, né, for colocar um if, for colocar aí um while, né? Uma condição, tá? Então os outros operadores lógicos aqui, o and, or, not, if, né? Go to f, mas aqui é por cima, tá? Go to F é o destino, você vai colocar para frente, tá? Então você coloca aqui, por exemplo, né? Se R1 for maior ou igual a R5, go to B, né? Go to B, então o go to B, ele para trás, né? E para onde ele vai? Para um label, né? Que tem um nome aí de início, por exemplo, tá? Início é como se fosse um rótulo, né? Um título. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês. E se for o F é para frente, tá certo? Né? O B de back, né? Tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar alguns exemplos. Então eu tenho o else também, se não, para, e o while que eu vou fazer uso aqui, acho que para a maioria dos programas, né? Que a gente vai estar aí utilizando. Então vamos lá, ó. Destino para frente, go to F. Então você tem aqui uma situação, né? Vem fazendo a programação, vem go to F, né? Machine poderia ser uma usinagem, né? De algum contorno, alguma coisa. Então ele vem, né? A hora que você chega nessa condição e fala, vai pro machine, tá? E aí ele vem para cá. Do contrário, para trás, né? Então você tem aqui 260 go to B, né? Então chegar no go to B ele vai pro furo aqui, né? Pro furo 1, que está aqui no 260, tá?
Esse POS aqui, só de curiosidade, tá? Ele está relacionado ao ângulo do fuso, né? Para a parada, para poder continuar aí fazendo uma operação, uma furação, normalmente, né? Uma operação de rosca também, tá certo? Então vamos lá. Desvios e repetição do FANUC. Então você tem lá o GoTo agora, né? Aqui não precisa colocar o F e o B. Você só vai colocar então, né? O GoTo, por exemplo, aqui, ó, né? Se a variável 1 for maior GT que 10, você vai então para o GoTo 2. E esse 2 significa o N2, tá? Senão ele vai fazer as condições que você colocou aqui, tá certo? Então, nós temos então esse desvio aí condicional, certo? Se for verdadeira, ele vem para cá, né? Não sendo, ele continua aqui, ó, fazendo isso aí, tá certo? Então, isso é muito útil também. Então, tem que lembrar disso aqui, ó, tá? Igual a, diferente de, né? Maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, tá? Determinar a soma, aqui um exemplo, determinar a soma dos números de 1 a 10, né? Então ele atribuiu que a variável 2 dele é igual a 1. E aí ele colocou na condição aqui, se a variável 2, né, for maior que, maior GT, maior que 10, ir para o GoTo 2, tá? Que seria finalizar. Então quando não for, ele vai somando, né? Que é 2 mais 1. Então ele vai colocar os valores lá, ó. 2, 3, 4, 5. Primeiro ele coloca sem a soma, tá? Que é a primeira. Aí no segundo loop ele já atribui o valor aqui, ó. Já vai ser 3. Então isso aqui vai ser muito útil pra gente, tá? Isso a gente vai usar muito. Eu gostei muito desse while, né? Com ele eu consegui fazer aí todas as programações, né? Para ilha, para bolsão, bolsão retangular, bolsão triangular. Então você vai, né? Você coloca aqui a condição, né? Por exemplo, variável 1 maior ou igual a 40, né? Do 1, né? Esse do 1, hora que isso não for mais verdade, né? Ele vai para o end, e esse M aqui vai ser, você colocou aqui do 1, end 1, tá? Então, se for verdadeira, você vai fazendo essa condição. A hora que isso aqui não for mais verdade, ele vem e fecha para o end, tá? A gente viu isso na programação anterior. E aí você consegue, né, fazer, né? Pode ser usado várias vezes, né? Então, você pode usar desde que não seja sobreposto, tá? Você não pode sobrepor, sem colocar o end aqui, já colocar um while antes desse end, tá? E aqui você fala que você pode usar até no máximo 3 níveis, tá? Quando a operação for muito grande, tá? Às vezes você imagina que você precisa fazer 3 while, mas quando você já satisfizer, vamos dizer assim, uma condição, ele já fecha com a outra. Aí você não precisa ficar usando tantos while assim. As chamadas, né? A chamada aqui é bem importante, porque lá no comando FANUC eu chamei todos com M98 e atribuí aí as variáveis dentro do subprograma, tá? Agora você pode estar fazendo também com o G65, que não é modal, né? Toda vez que você mudar uma coordenada, você tem que chamar esse G65 de novo, e a sintaxe é muito parecida lá com o M98, que é o P e o L, né? P é o número do programa e o L é o número de repetições, tá? Então quando você usa com atributos, tá? Você pode, por exemplo, aqui, ó, G65P vai ser, né, P4000 e vai repetir 5 vezes, né? Então você tem o B4 e o K2. O que significa o B, tá? Então o B, aqui tá faltando uma figurinha aqui, tem aqui, ó, tá? O B, então o B, a variável 2, então significa que a variável 2 vai valer 4. Quem que é o K? O K vai ser a variável 6, tá? Então isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho para quem, né, tá vendo saber, vai ter que olhar e consultar essa tabelinha, tá certo? Mas é possível, ó. Então B4 variável 2 vale 4, K2 variável 6 vale 2. E aqui ele deu um exemplo, ó. G65, né? Aqui vai fazer uma vez só, P1000 A1, B1.
Então, A1 significa que a variável 1 vale 1 e a variável 2 vale 2. Está aqui, ó, está fazendo as condições. Tá? E eu posso fazer uma mesclagem também, tá? Colocando aqui I1, tá vendo que eu tenho I2, I3, I4, I5, né? I6, porque aí eu posso colocar um I repetindo até 6 vezes. Tá? Eu só tenho que ficar atento aqui, que, né, para não perder a sequência, que o I1 vale 4, que o I2 vale, né, a variável 7, né, que vale, é a variável 7 que eu vou ter que atribuir um valor, tá? E assim vai, tá? Vou mostrar um exemplo aqui. Esse exemplo também aqui eu não vou, tá? Eu só vou fazer uma pincelada aqui, porque esse exemplo tá nesse link, tá? É do material lá do Fernando Cassanin. Então ele coloca aqui, ele mostra, né? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Esse aqui é o programinha de furar, tá? Então ele mostra que vai descer de uma vez, né? Tá? Vai passar aqui um pouquinho o valor para fazer, né? 25, ele passa 5. Tem uma condição aqui para passar, né? E então, aí, cada vez que ele chamar uma coordenada, ele vai chamar o G65 aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, chamou o G65. Primeiro, ele começou aqui com G65, P1, né? E fez para o X100, tá? Então, tá aqui, ó, fez o primeiro furo. Ele já está no Y, o primeiro Y é Y50, tá aqui, tá? Eu acho que aqui eu comi bola, né? O primeiro tinha que ser o X50, X100, 750, né? Depois ele chama o G65, P1, que é o programa P1, e vai fazendo uma chamada para cada um dos furos. Depois chega um momento que o Y muda para 100, tá aqui, ó. E aí ele começa daqui para lá. Então ele vem nesse sentido e depois daqui para cá, tá? Mas isso aqui você pode ver com detalhes lá ele explicando. Mas a minha questão aqui é só mostrar a diferença do G65 para o G66 com o exemplo dele que ficou ótimo, né? Tá? Então aqui também ele mostra o seguinte, que o M98, quando eu não uso, né, o atributo, ele não tem quase praticamente diferença, né? O G65 com o M98 para P1. Tá? Eu vou ter que repetir, não traz aí um benefício, vamos dizer assim. Agora eu vou usar o G66, que ele é modal. O que significa isso? Que ele fica ativo até eu desabilitar ele com o G67. Então, uma vez que eu coloco ele aqui, ó, tá? E eu já ponho aqui, ó, o primeiro X, tá vendo que eu comi bola, comi aqui também. Então, aqui, ó, primeiro X50, tá? A não ser que estava feito aqui já, ó, né? Se ele já estava feito aqui o X50, tá? Talvez já estava feito, por isso que ele já pulou para o X100 aqui, tá? Então, aí, ó, eu coloquei o G66, P1 e vou colocando todas as coordenadas. Depois chega um ponto que eu mudo para o Y100 e o X200. Ó, depois 150, 100, não, 250, 200, 150, 100 e 50. E fecha aqui. Aí eu coloco o G67, eu quebro esse ciclo e vou para o G00, né? E finalizo aqui, tá certo? Aqui aquela questão do que eu, né, aproveitei esse exemplo dele aqui, porque, ó, você pode encontrar. Então ele coloca que ele começa no I aqui, ó, tá? Tá? Então ele começa aqui no I e vai embora, ó, tá? Então o que significa esse primeiro I? É o I1, a variável 4 vale 40. Tá? O segundo I dele é o I2, variável 7, tá? Vale 50. O terceiro I dele, o I3, tá? Variável 10. Então isso aqui para você esconder o jogo, vamos dizer, né? Fica muito bom, a pessoa não vai, entendeu? Vai ter que usar isso aqui, né? Fica um pouquinho mais oculto, né? As operações que você está fazendo, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho para quem quiser, então tá copiando, né? Entendendo o que está acontecendo aqui. Mas você fica bem atento se você estiver fazendo a programação, tá? Então tá aqui, ó, tá? É réplica realmente do material dele lá, mas é só isso que eu vou mostrar, tá? Depois ele faz essa questão de furação, quem quiser aprofundar mais um pouquinho, pode estar vendo com ele lá um material ótimo, tá? Apresentado de forma gratuita aí pelo YouTube. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, para finalizar hoje, eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês então essa ilha circular, tá? Que a gente pegou aqui então um bloco 120 por 120 e 42 de altura, né? E essa ilha aqui ela vai ter 12. Pegou uma ferramenta e aí, indo lá no catálogo do fabricante, eu peguei essas condições de corte aqui,
tá? Então, como que é a sintaxe para a gente fazer? Primeira coisa, eu joguei, fiz esse círculo menor aqui, né, junto com o quadrado, joguei aí num CAD e fui fazendo offset, tá? Eu fiz 7 cópias de forma que a ferramenta arrancasse todo o material aqui. Aqui, depois eu vou confirmar se a ferramenta fez esse movimento aqui no G02, tá? Fez no sentido horário, então ela começa aqui e termina aqui. Coloquei o ponto 0 aqui, tá? Então uma explicaçãozinha rápida, né? Em questão aqui, ó, o G02, G03 para essa condição. Deixa eu só vir aqui, ó. Então olha aqui. Só que lá tá para o lado contrário, ele tá aqui, né? Então quando a sintaxe é o seguinte, é o G02 ou G03, ali no caso vai ser o G02, né? Você coloca o X, o Y, o X e o Y são os valores, né, do ponto final, tá? Então suponho que tivesse aqui, ó, lá eu comecei com 75, então o seu X é menos 75 e o Y seu é 0, porque eu coloquei o ponto 0 aqui no centro, né? Tá? Quem que vai ser meu I? Meu I vai ser a distância, né, do ponto final ao centro, tá? Como meu ponto final está aqui e o centro está aqui, então ele vai ser positivo nesse caso, tá? Aqui o meu I é negativo, né? Porque o ponto final está aqui, daqui para cá, porque ele é incremental, tá? O J, né, ele vai começar aqui e terminar aqui, então não houve deslocamento em relação ao J, então o J vai ser 0, tá? Tá aqui, ó, G02, o X vai ser a variável 1 que eu atribuí, que é menos 75, o Y0, o 1, o I, que é a distância de lá para cá, ele tem que ser positivo, né? Como eu comecei atribuindo menos 75, então eu coloquei ele negativo aqui, ó, e o J 0. Então essa vai ser a condição aí do loop. Mas vamos voltar lá para a gente entender. Aqui eu fiz o programa principal, né? G17, G21, né? Isso aqui eu não vou ficar falando mais, né? Chamei a ferramenta 1, M6, G54, 43, aí eu chamei aqui com M98, tá? Vai ser vou fazer no simulador ali, eu coloco essa opção aqui do número de vezes na frente, tá? Então vai ser 4 vezes o 7000. Aí eu venho com o programa 7000 aqui. G91, porque eu preciso colocar uma coordenada incremental para toda vez que ele vir aqui, ele arrancar 3 para baixo, né? E o meu avanço de 810. Agora eu venho e atribuo aqui o valor para a variável, né? A minha variável 1 vai valer menos 75, ela vai estar aqui, ó. No comando, no Fanuc, quando eu fiz com 75, ele deixou uma sobrinha aqui. É engraçado isso, né? O que eu fiz no Siemens não sobrou, tá? Então, eu coloquei lá, depois coloquei menos 80 para ele corrigindo. Vou mostrar isso no vídeo para vocês, tá? E aí eu venho, então, com essa condicional, né? Esse loop condicional e falo que quando a variável 1 for menor ou igual a menos 40, né? Porque ele está vindo de cá para lá, ó, tá? A hora que ele chegar aqui, ele é 40, tá? Aí ele tem que parar. Então, a hora que for menor que 40, ele vai fazer o 1, né? Do 1, que é o quê? Que é finalizar, tá? Ele finaliza aqui. Depois eu corrigi aqui também, depois que entre esse end e o M99, eu coloquei aqui um X menos, tá? Um X menos 75 para ele voltar aqui, tá? Antes dele aprofundar, senão ele aprofunda aqui dentro, tá certo? Então vamos mostrar aqui um vídeo para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Então o primeiro, ilha circular Fanuc. Eu vou até desligar o som aqui. E aí deixa que eu falo aqui. E vamos lá. Então ele está mostrando aqui o programa principal, né? Ilha circular. P4, 7000. Tá? Aqui eu não atribuí uma variável, né? Com M98, eu já o G65 ou G66, né? Seria possível. E aí ele vai mostrar agora o programa, né? Esse programa aqui, ó. Que é o subprograma ali. Então vamos deixar aquele mouse ali, ele está mostrando que o perfil está correto, né? O que não estava correto aí talvez seria o preset, mas foi corrigido. Agora ele volta, vai chamar o programa de novo. Eu fui lá confirmar que o programa que era o 30, né? A ilha.
Então agora ele vai aqui, vai chamar o 30, né? E aí tá o programa. Então ele vai, tá vendo que aqui ele tá com x75, tá vendo? Então ele vai ficar um pouquinho aqui em cima, depois na sequência ele corrige. Ele não, eu, né? Eu corrigi. Então eu vou adiantar um pouquinho aqui. Ele já começa agora, vai mostrar de cima, ó, tá vendo? Que tá ficando um pouquinho ali, ó, de material. O que não vai acontecer no Sims. Então ele tá fazendo. Estou explicando alguma coisinha aí. Acho que ele vai corrigir. Olha lá, agora aumentou um pouco, né? Agora vai começar a mostrar aqui o programa, subprograma, né? Agora vamos adiantar um pouquinho, tá vendo que ele não vai deixar sobra nenhuma. Ele está mais lento um pouquinho, né? Que o Siemens. Vamos adiantar mais um pouquinho, tá? Mas ele tá fazendo certinho agora, ó, tá? Então deu certo, né? O programa parametrizado com poucas linhas para a ilha circular, tá? Agora na sequência eu vou mostrar para vocês a ilha circular do Siemens. Aqui está o programa, tá? Deixa eu ver se eu dou uma pausa aqui, ó. Tá vendo aqui? Não, vou explicar aqui como a peça que você coloca lá, né? Você vem ali em diversos, bruto, e você vai colocando ali os valores, tá? Então, vamos lá, rodando. Por que ele coloca aqui menos 60 e menos 60? Porque em relação a esse ponto, se eu quero que esse seja 0, 0, então a distância no eixo X é menos 60, que é a metade. Em relação também ao eixo Y, aqui também é menos 60. E aí eu, né, configuro para que esse ponto aqui seja o meu ponto 0, né, no centro do círculo. E o comprimento dele aqui para Y, para X é 120, para Y 120, e a altura dele total 22. Aí eu venho aqui e coloco aceitar. Tá? Deixa eu voltar o som aqui. Por que menos 60? 3,54. Então aqui, ó, né, relembrando, então, você faz aqui então todas as condições, aí você vem, aqui a gente vai colocar, eu não vou fazer uma chamada externa, né, do subprograma, vou colocar tudo aqui dentro desse programa mesmo. Então você usa essa sintaxe aqui, ó, repeat, início e fim. Eu vou começar com isso, podia colocar outro nome aqui, podia colocar outro por fim. A hora que eu vou começar o fim, tá? Só que depois que eu coloco o início e o fim, eu venho aqui com G00, Z60 para subir, não precisava ser Z60, podia ser um Z outro número aqui, né? M30 para finalizar. Aí eu venho no início, que vai ser a minha subprograma, coloco aqui diferente, eu não vou colocar um G91, eu coloco G1, Z igual a IC, que é o incremento, né? De menos 3. E coloco lá, ao invés de colocar a variável 1, eu coloco R1 igual a menos 75. Tá? Deixa eu mostrar aqui no PowerPoint, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Aqui para o Sims, né? Então eu venho aqui com o meu incremento menos 3, R1 menos 75 e faço a condição aqui, ó. Enquanto o R1, posso colocar menor ou igual aqui a menos 40, ele continua fazendo isso aqui, ó, tá? G90, G41, G01, o X, então, ele vai para o meu R1, tá vendo que eu coloco igual ao R1? Ele veio para cá, ó, menos 75, tá? Primeira volta dele vai ser menos 75, o Y0 que não muda, tá? E coloco o valor da velocidade de avanço. Vem para o G02, o meu X que inicia o R1, que é menos 75. Na segunda volta ele já vai ser 75 mais 5 já vai ser 70, depois 65, indo até chegar aqui ao 40, tá? Porque a minha condição aqui, ó, do incremento também
Vamos dizer que no arco é de 5. Você coloca, então, o valor do x, o valor do y0 e agora esse i, tá? Que é a distância do fim do arco até o centro. Por que eu coloquei menos, né? Não criei uma outra variável, coloquei menos R1, porque aqui vai ficar, ó, uma hora ele vai ficar menos 75, depois vai ficar menos 70, menos 60. Como ele tem que ser positivo, é só colocar o menos aqui na frente. Então ele corrige. Aí eu venho aqui, a hora que isso não for mais satisfeito, ele vem, ele finaliza, o end while, eu não preciso colocar o do aqui, né? Tá? E aqui eu coloquei, ó, cada vez que ele finaliza esse retorno aqui, né, ele volta para aquele ponto para fazer de novo, né, nesse sentido, né, tá? Eu não tinha colocado aqui esse primeiro, não tinha colocado isso aqui, ele faz uma penetração para voltar. Isso não ia danificar, né, não ia matar a peça, mas ficou um pouquinho esquisito, tá? Então eu corrigi. Então vamos voltar lá no vídeo para a gente acompanhar isso, tá? E você vai fazer então. Eu já vou aqui na simulação. Na primeira simulação. Tá vendo que aqui eu não coloquei, ó, aquele valor. Então na primeira simulação, ó, ele vai simular, tá? Tá fazendo. Não deixou nenhum supplemental em cima, fazendo 75 diferente. Ó, tá vendo isso aqui que eu falei, ó, o que tá acontecendo, tá? Ele tá arrancando um pouco aqui, mas isso não atrapalha, tá? Porque ele vai arrancar mesmo, né? Então vamos corrigir isso aí, ó. Eu corrigi isso aí. Olha lá, eu coloquei aqui, colocou x menos 75, tá? E agora vamos partir para a simulação. Agora não está fazendo mais, tá vendo? Não, desculpa, agora. Né? Agora que ele pulou de menos 3 para menos 6, ele não fez. Fazendo 3 vezes. E aí parou o vídeo, né? Porque já tinha mostrado. Gente, então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, né? O vídeo não ficar muito grande. Aí na próxima aula, então, eu já vou mostrar. Eu acho que eu vou aproveitar aqui, vou continuar. Vou mostrar o circular que é muito parecido para fazer aqui, então, a... Deixa eu ver quanto tempo já tá. Não, já tá bom. Na próxima aula, então, a gente mostra esse aqui. Eu vou usar o mesmo conceito, só que ele vai partir aqui de 10, tá? E é um bolsão, tá? Então, até a próxima aula, gente. Ou o próximo vídeo.